A química está presente nos alimentos, então é muito importante que a gente aborde e fale sobre isso, porque afinal de contas, né, durante o dia a gente precisa ingerir alimentos, senão a gente fica fraca, você pode ficar fraco também. E aí a gente decidiu falar sobre química, né? Sobre a química dos alimentos, os componentes químicos e as suas reações. E para isso nós convidamos a Rosane Cavalcante, ela que é doutora em biotecnologia, vai estar ministrando um curso no Senac e é importante a gente falar sobre esse assunto. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa, viu? Obrigada, bom dia a todos. Primeiro eu quero que a senhora faça o convite para quem deseja, qual é o público-alvo que pode fazer esse curso? Então, gente, esse curso ele é voltado para estudantes e profissionais, gastrônomos, tecnólogos em alimentos, engenheiros de alimentos, nutricionistas e áreas afins e quem realmente tiver interesse nessa área, né, de entender qual é a composição desses alimentos e como que acontecem algumas reações que às vezes são desejáveis e às vezes são indesejáveis. Uhum. A gente pode começar falando, quando a gente fala sobre alimentos, é um assunto muito amplo, muito extenso. Daria uma semana de programa para a gente conseguir falar alguma parte, né, disso. Mas eu vou começar pontuando aqui, perguntando para você, doutora, algumas coisas que são chaves, né, e que a gente tem algumas dúvidas, como, por exemplo, os alimentos industrializados. Por que não é benéfico para a saúde se ingerir esse tipo de alimento? Então, tem uma repercussão muito grande em relação aos alimentos industrializados, porque hoje em dia as pessoas procuram por facilidades, né? Hoje em dia a gente não tem tanto tempo como era antigamente, mas eu falo assim, a gente tem que comer com ponderação, não pode estar comendo muito, por quê? Porque nesses alimentos, a indústria ela sempre faz uso de métodos compartilhados, assim, métodos mistos de conservação de alimentos. Então, normalmente se usa aditivos, né? Pode ser conservantes, corantes e tudo mais, e que são compostos que nós não temos o costume de ter no nosso organismo. Então, são os compostos que a gente chama xenobióticos. Então, o nosso organismo ele tem que ter um mecanismo, uma rota metabólica para metabolizar todas essas moléculas e depois eliminá-las. Então, já vai dar um trabalhão aí para o teu organismo para excretar tudo isso. E aí não é tão bom estar consumindo com muita frequência. A gente vai falar sobre a deterioração dos alimentos e tem um alimento, gente, pensa aí um alimento que deteriora com muita facilidade. Eu pensei logo na banana, doutora, né? Ela fica escurinha com muito mais facilidade. Aí eu lhe pergunto, frutas, por exemplo, como a banana, a gente conserva, pode ser no armário ou é melhor que seja na geladeira? Então, a banana, aí vocês mostraram a figura, né, da banana, a casca mais escurecida. Essa casca ela pode estar escurecida por ataque de micro-organismos ou também por causa do frio. Então, quando você põe a banana na geladeira, dependendo da temperatura que tá, né, ela não gosta muito de frio. Então, assim, tem que colocar na área da geladeira que não seja tão fria. E, tipo, 10 graus Celsius é uma temperatura boa para armazenamento da banana. Em relação, quando a gente corta, né, que a banana, na verdade, se a gente pensar nela a nível celular, ela é uma célula vegetal. Então, na medida que você corta, dentro dessa célula tem umas biomoléculas, que são as moléculas que também tem nas nossas células. Né? Então, são as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas, as enzimas. Então, quando você corta, você está expondo o tecido vegetal ao oxigênio do ar. E aí ela escurece porque acontece uma reação, que o gatilho ao oxigênio, e essa reação ela vai provocar, então, o escurecimento que a gente chama de escurecimento enzimático. E tudo isso a gente vai ver no curso. E, doutora, eu costumo, por exemplo, eu falei, eu não sei, gente, se essa banana serve para comer. Por exemplo, ali na foto, a gente está vendo que ela está... Pode colocar a foto, por favor? Vem ali mais amarelinha, aí vai amadurecendo. Nesse último estágio da banana, tem gente que faz, por exemplo, vitaminada com ela. A gente pode consumir, doutora, ou a senhora acha melhor que não? Então, aí você tem que observar se
por fora, na casca, tem algum indício de crescimento de fungo. Então, se tiver, o aconselhado é descartar essa banana, não consumir. Mas muitas vezes, não sei se vocês já observaram, que você abre, você vê a casca por fora preta, mas quando você abre, tá toda boazinha. íntegra dentro, né? Então, aí você pode consumir sem problema. E o ovo, doutora? Muito se falou a respeito da questão da salmonela. Não, se você for preparar um ovo frito, tem que ser bem fritinho. Ou cozido, tem que ser bem cozido. Só, por exemplo, um beijo, inclusive, para ele que deve estar assistindo o programa, meu marido tem aquela mania de cozer ali o ovo e quando você, tipo assim, coloca o ovo ali na água quente durante uns 4 minutinhos e tira para comer. Aí a gente fica na dúvida, pode ou não pode? Então, acontece o seguinte com o ovo. O ovo, ele sai da cloaca da galinha, então, junto com o ovo vem as fezes. E essas fezes pode conter ali, provavelmente vai conter, uma bactéria que você falou, o pessoal escuta muito falar em salmonela. A salmonela é um micro-organismo, ela é uma bactéria que ela costumeiramente habita o intestino das galinhas, das aves, e ela vai constar nas fezes que estão na casca do ovo. Por isso, assim, a gente tem que, antes de fazer o ovo, já fazer a higienização, a lavagem desse ovo, no momento antes do preparo. E aí o pessoal gosta da gema mole, né? Ou deixar o ovo ainda, assim, não muito bem cozido. E assim, quando você não faz o cozimento total desse ovo, talvez, se ainda ali tiver salmonela, que é um micro-organismo que a gente não consegue ver, talvez ele sobreviva ali, você esteja ingerindo algumas células microbianas que podem, então, causar o que a gente não quer, né? Que é a gastroenterite, aquela dor de barriga indesejada, né? Então, o conselho é que realmente se faça o cozimento total. Total, né? Doutor, por exemplo, quando uma maçã, vamos dar exemplo aqui de uma maçã, ela está toda boazinha, mas tem uma partezinha dela que está batida, que está amarelada. Eu posso retirar aquela parte e comer o restante da maçã, que tá bom? Esse pedaço que você se referiu, que está batida, machucada, se for só machucado por danos mecânicos, né? Você, sei lá, deixou a maçã cair ou ela foi mal manipulada, tudo bem. Mas se você vê que tem uma coloração diferente, indícios de crescimento microbiano, não. O aconselhado é não consumir. Tá? Esse indício de crescimento microbiano, falando assim para o público leigo, é mofo ou fungo? Pode ser o fungo, sim. Entendi. Vamos falar agora sobre a questão dos alimentos, a composição química dos alimentos que, de certa forma, são estimulantes. Por que alguns alimentos têm a capacidade de interferir nas nossas emoções, no nosso ânimo, doutora? Então, falando de alimentos estimulantes, né, nós temos aí o café, temos o cacau, o chocolate, que todos o que tem ali são compostos estimulantes, como, por exemplo, a cafeína. E que a cafeína, ela tende a alterar o sistema nervoso, né? Então, é por isso que ela atua dessa forma no nosso organismo. Entendi. Doutora, falando agora sobre os macroelementos e os microelementos, quais são aqueles alimentos que a gente pode ficar segura em comer mais de 100 miligramas por dia e aqueles que a gente deve evitar comer menos de 100 miligramas por dia? Tá. Falando de pirâmide alimentar, o que se aconselha é comer porções ponderadas, moderadas, pequenas porções de carboidratos e comer uma porção pequena também de proteína, porção que caiba na palma da tua mão. Os micronutrientes que a gente fala são as vitaminas e sais minerais. E aí eles estão presentes em pequenas quantidades nos alimentos e exatamente porque nós precisamos, mas nós não precisamos de uma quantidade muito grande, né? Então, assim, às vezes o pessoal quer fazer aquelas dietas, né, que tira total carboidrato, tira proteína, que assim, a gente pode até fazer, mas não deve fazer assim prolongada, né? Porque o nosso organismo, ele precisa de todas as moléculas. Nós precisamos dos lipídios, né, as gorduras, nós precisamos das proteínas, nós precisamos dos carboidratos, nós precisamos de tudo um pouquinho. É por isso que o pessoal fala muito, né? E a verdade é que quanto mais colorido o teu prato, melhor. Porque aí você vai ter garantia que você vai ter vários compostos aí e, consequentemente, vai conseguir agregar na sua alimentação os micro e os macronutrientes. Agora eu vou fazer uma pergunta que foi uma pergunta, inclusive, das meninas aí da redação do Amazon Site. Elas falaram, Paula, pergunta dela a respeito do seguinte, por que as pessoas falam, você come o pão e depois ele vira açúcar no seu organismo? Ou você come arroz e vai virar açúcar? Vira açúcar mesmo, de fato, ou é só maneira de dizer?
Certo, vira, na verdade, o pão, ele é uma fonte rica de carboidrato. Quando a gente fala açúcar, a gente às vezes pensa que açúcar é só aquela sobremesa, né? O açúcar refinado. Não, o açúcar, de uma maneira geral, quando a gente fala açúcar, carboidrato, eu tenho os pães, as massas, viu? A galera que gosta de comer massa, os biscoitos, as sobremesas, tudo tem açúcar. E isso, na verdade, não vira açúcar no nosso organismo. Se a gente consome em excesso, que geralmente acontece, isso vai virar lipídio, vai virar gordura. Aquela famosa gordurinha aqui localizada que a gente não quer, né? As indesejadas. Que a bebida alcoólica também pode proporcionar aí, né? Ao cidadão. Sim, porque a bebida alcoólica, ela tem um alto valor calórico. Então, reverte em lipídio no final, porque o nosso organismo, ele sempre tem um mecanismo de defesa, né? Então, quando você consome mais do que deve de alimentos, de calorias, ele vai armazenar para uma situação de necessidade. Então, é por isso que não é adequado você, eu vou fazer uma dieta, vou parar de jantar, vou parar de comer. Não é assim, você tem que comer pouco. Poucas vezes, várias vezes, pouca quantidade. Olha, conversei com Rosane Cavalcante, ela que é doutora em biotecnologia, mestre em ciência e tecnologia de alimentos, especialista em vigilância sanitária de alimentos, engenheira de alimentos, entende tudo sobre alimentos, viu? A gente vai estar ministrando o curso que começa dia 31 de março agora, né, doutora, no Senac? Isso, o curso vai ser aos sábados, de 8 às 12, estão todos convidados. Quem tiver interesse, vai ser na Faculdade de Tecnologia Senac, que fica no centro, na 10 de julho. Arrasou. Obrigada, doutora, pela sua participação. Deu para tirar algumas dúvidas, viu? Eu que agradeço. Obrigada também. Gente, nós vamos seguindo para o intervalo comercial e, na sequência, vamos falar sobre o que, Josimar? Vai ser coque? Festas? Festas. Tá a fim de fazer festa? Então, o orçamento tá apertado? Não se preocupe, que agora a gente vai dar umas dicas para vocês de como você pode fazer uma super festa aí, gastando pouco, viu? Vem dica boa por aí. Voltamos já já.